Bom, estamos de volta aqui, estamos conversando hoje no Jornal Regional, aqui na bancada com a deputada federal Rosane Ferreira, do PV. Bom, deputada, a gente terminou o bloco anterior falando da principal função e vou me permitir até um comentário, né? Talvez fosse bom que essa visão a maior parte dos deputados tivessem, até que se mudasse um pouquinho esse sistema de atuação, que é muito mais focado em buscar recursos como uma troca de favores eleitorais do que outra coisa propriamente dito, que para finalidade realmente do nosso parlamento e em todas as esferas, né? Nós estamos falando não só no Congresso Nacional, podemos falar isso das Assembleias Legislativas e até das próprias câmaras de vereadores, em que é um pouco deturpado o papel dos nossos legisladores. Mas falar justamente sobre isso, então, eu tenho acompanhado, na medida do possível, a sua atuação, firme até em alguns pontos. Quando se vota uma abertura da Estrada do Colônia, a deputada tem a sua convicção a respeito e defende ela até o final. Algumas coisas com relação a leis que vão acabar afetando não só a Araucária, Contenda e região metropolitana, mas o país como um todo. Como é que está esse seu trabalho lá, deputada? Você, no início do outro bloco, você disse da minha atuação em Araucária e no Paraná como um todo. Você sabe que a semana passada eu saí de Brasília na quinta-feira, pegamos um avião da FAB e fomos para o Amazonas. Eu fui para Tefé, eu fui para Tabatinga, divisa com a Colômbia, e fui para Manaus. E o que uma deputada do Paraná estaria fazendo lá? Turismo? Claro que não, claro que não. Nós fomos lá para discutir as dificuldades que o nosso exército tem para cuidar das fronteiras de toda aquela região. É uma coisa maluca o tamanho do Amazonas. Ele cabe 11 países juntos, né? 11 países europeus juntos não dão o tamanho do território do Amazonas. E nós estávamos lá. E ali tem muita riqueza nossa que pode ser pilhada como vem sendo. E é isso que eu acho tão injusto quando algumas pessoas questionam. Eu estava lá defendendo o nosso Paraná, porque é por lá que estão entrando as drogas no nosso país. É de lá que chega a cocaína que leva à morte, um menino aqui do Tupi, ou das nossas áreas de ocupação, né, como o Jardim Arvoredo. Ou do centro da cidade. Ou aqui do centro da cidade, que nós temos um problema imenso de uso de drogas. Ou da área rural, até do município, onde, infelizmente, a droga também já chegou. Não tenha dúvida. Então, é esse entendimento que a gente tem que ter. E o nosso tempo é sempre muito curto. Eu quero mostrar para você uma situação. Eu sou chamada hoje para compor as principais comissões da Câmara. Embora aqui eu tenha pouco reconhecimento, eu consigo ter o reconhecimento do meu trabalho dentro da Câmara Federal. Agora mesmo, eu estive em missão na Antártica. Olha onde eu fui, na Antártica. E coincidentemente foi um paranaense que ganhou a reconstrução daquela estação que pegou fogo na Antártica. Perfeito. Mas eu estive lá por uma outra história, a história das mudanças climáticas, a importância de se investir em pesquisa, a importância de preservar o planeta como um todo. Isso é um trabalho do deputado federal. E eu quero resumir, porque o nosso tempo realmente é curto, dizendo o seguinte, há 2 semanas atrás eu fui para Cascavel e lá me relataram um fato. Uma criança de 5 anos, uma menininha de 5 anos foi assassinada e jogada pelo padrasto com a conivência da mãe, que já estava grávida de 8 meses de um outro filho. Com a conivência da mãe, essa criança foi jogada dentro de um poço. E 35 dias depois, um tio desta criança, o irmão da mãe, veio trazer um ovo de Páscoa que nunca tinha tempo para entregar para essa criança. E ao chegar, eles não souberam explicar onde que estava a criança. Ele foi até a escola e ele conversou para surpresa. Ele perguntou para a professora, disse, não, ela não aparece na escola há mais uns 20 dias. Mas quando foram ver, Caio, na ficha escolar, estava lá
toda a presença da criança colocada como se ela nunca tivesse se ausentado. Veja a seriedade disso, a seriedade disso. A escola não dava falta para não baixar os índices e para não dizer que já tinha uma criança em evasão escolar. Isso é um absurdo. A criança não aparecia há mais de 25 dias na escola, e é verdade, ela já não aparecia há 30. E ninguém se dava conta. Pois bem, eu coloquei agora um projeto de lei, mudando uma partezinha do ECA, dizendo assim, se a criança se ausentar da escola 3 dias, sem uma justificativa da mãe, sem que a mãe vá na escola e diga está doente, viajou, foi visitar o avô, a escola é obrigada a notificar o conselho tutelar. Porque em 3 dias, se essa criança não aparece na escola, o conselho tutelar vai visitar e vai ver se essa criança está doente, se essa criança apanhou, às vezes ela está lá porque tem vítima de maus tratos, ou se ela não está morta dentro de um poço. Esses pais dessa menina que cometeram essa atrocidade, eles estavam prontos para mudar de cidade, iam embora de Cascavel. Mas um pouco não pegaria mais. E nunca mais, e nem saberiam. E pelo contrário, uma criança está vindo ao mundo desse casal, que com certeza daqui a um pouco poderia passar pelas mesmas coisas. Isto é função de deputado federal, é mudar leis como um todo. Hoje, se a gente recebe num posto de saúde uma criança que a gente vê que é vítima de maus tratos, a gente é obrigado a notificar, a chamar o conselho e dizer, olha, eu estou aqui, mesmo com a suspeita só, porque a mãe chega, o pai chega, ou o padrasto, a madrasta, o tio, chega e diz, não, ela caiu, machucou. Né? Mas você olha e vê que aquela história não está bem contada, você notifica o conselho tutelar e diz, na casa tal, número tal, nós estamos vendo uma criança assim, assado. Agora, a escola não pode ver uma criança simplesmente desaparecer sem notificar que aquela criança não está vindo para a escola. Né? Nós temos que acertar isso, porque isso já é lei, para o ensino básico, não é lei para a educação infantil. Certamente o nosso telespectador ele fica curioso, né? Como é que é? É uma lei importante, ninguém duvida disso. Como é que é para tramitar? Não é fácil, moroso, né? Não é fácil. Olha, eu tive uma luta imensa para ajudar a unificar, já era uma lei que estava tramitando há 5, 6 anos lá, e eu trabalhei muito para unificar a eleição de conselho tutelar. Eu quero dizer que essa questão da notificação da escola já é lei na educação básica, agora a gente precisa fazer com que seja lei na educação infantil, no jardim, na pré. As crianças, quando faltam, tem que ser... Eu tenho que ver o porquê não estão vindo, né? Não é possível que a gente não tenha essa seriedade. Mas a tua pergunta foi pontual. Então, eu faço a lei, eu faço lá o projeto de lei, eu justifico a lei, ela é mandada para a mesa. A mesa vê se aquela lei tem cabimento, porque às vezes acontecem aberrações, né? Se ela vê que tem cabimento, que procede aquilo, ela acata e distribui para as diversas comissões. No caso dessa lei, essa lei vai para a comissão de educação, é a primeira comissão, que vai julgar se ela é pertinente ou não. Aí ela vai para a comissão de orçamento, ela vai para várias comissões. Constituição e Justiça e assim vai. Essa Constituição e Justiça todas passam. Todas passam para ver se ela é constitucional, se eu tenho essa autorização, se ela não se choca com a Constituição Federal, se ela pode ser aplicada, né? E aí, depois de passar por todas essas comissões, também é determinado se ela precisa ou não ir para o plenário. E aí ela tem que ser aprovada pela maioria de 513, são 513 deputados, a maioria simples, ou seja, a metade mais um. Né? Quando é PEC, não. Quando é projeto de emenda constitucional, é uma maioria absoluta, 3/5 e tal. Agora, quando é uma lei como essa, ela precisa ser aprovada pela maioria simples. E assim ela muda. Eu te dei esse exemplo porque como que eu cheguei a essa situação? Indo num sábado, saindo daqui, meio-dia, indo lá para Cascavel, fazendo uma reunião com o Partido Verde de Cascavel, discutindo outras milhares de coisas. E nessas discussões, uma professora fala sobre isso. Uma professora fala isso. Daí você saí de lá, peguei um carro de Cascavel, fui até Foz, para ainda no mesmo dia poder jantar com os meus filhos e o meu marido, né? Agora, então é uma correria, agora uma você aborda, loucura. deputada, uma outra coisa importante, a gente acaba se estendendo um pouquinho aqui, mas eu acho que é válido. Quando chega a deputada uma informação dessa via uma professora. Uma professora. Que poderia ser uma faxineira, que poderia ser um médico. O que eu quero dizer com isso? A importância do cidadão, sem cargo eletivo,
conversar, sugerir para alguém que tem esse cargo. Claro. Como é que pode fazer, deputada? Porque não vai conseguir bater todo dia lá na casa da deputada, falar pessoalmente, evidentemente que a vida não permite. Quais são os canais hoje disponíveis que a deputada tem para essa comunicação, para essas sugestões? E eu quero dizer mais, eu agradeço a oportunidade que você está me dando. Tudo que eu faço na Câmara, cada pronunciamento meu, desde que eu cheguei lá, cada voto meu que eu proferi na Câmara, tudo as pessoas têm acesso através da internet no portal da Câmara. Tudo as pessoas têm acesso. Você entra no portal da Câmara, você seleciona o deputado, você vai nas comissões, você consegue ver toda a performance de um deputado. Então dizer que eu não sei o que o meu deputado faz, não se justifica. Se justifica onde a gente tem a dificuldade de acesso a uma internet, onde a gente não tenha o equipamento, mas a grande maioria das cidades hoje possui isso. Eu tenho um site, eu tenho uma página no Facebook, eu tenho 3 páginas, porque 2 já estão... como é que eu digo? Graças a Deus, já chegaram lá aos 5 seu mil. limite. Né? Eu tenho outras situações... E eu tenho um escritório aberto aqui em Araucária, né? Eu tenho um escritório aberto na cidade. Eu trabalho terça, quarta e quinta em Brasília. Hoje só não estou lá porque ontem foi feriado, né? Foi feriado e eu vim de lá na terça-noite. Eu fico em Brasília. Na segunda, uma parte da segunda eu fico aqui, outra parte da segunda eu fico no meu escritório em Curitiba, na sede do PV estadual. Eu também presido o PV estadual, nas segundas e nas sextas. E o meu escritório aqui, ele fica aberto o tempo, todos os dias. Então as pessoas têm acesso, não na hora que determinam, né? Às vezes as pessoas, eu quero conversar com a deputada a tal hora, não é assim. Não tem como. Mas indo lá, agendando, a gente sempre tenta conversar, sem contar que chega os domingos eu vou para as festas, eu tenho almoçado nas nossas festas, eu chego, eu faço supermercado, eu vou na feirinha aqui na frente do Chimansky, eu sempre que eu posso, na frente não, do outro lado do Chimansky, na rua de trás, mas eu estou na feirinha, pelo menos um sábado sim, outro não, eu estou na feirinha, eu vou no açougue nesta cidade, quer dizer, eu tento ser acessível. Eu nunca mudei o meu jeito de ser. Eu tento estar disponível. Vou continuar, me faltam mais 2 anos para concluir o mandato como deputada federal e eu vou fazer o melhor que eu puder para não decepcionar as pessoas. As pessoas são muito decepcionadas com as políticas e com políticos, né? A gente não pode mais errar, pelo menos não pode errar deliberadamente. Eu quero encerrar dizendo isso para você. Como humana, a gente erra, mas a gente não pode errar sabendo que está errando, né? A gente não pode errar sabendo que está errando. E repetir o erro, aí é crime. Aí é crime. Então, nós temos que trabalhar e eu sempre que você me dá a oportunidade de vir, eu quero agradecer. Você já tinha me convidado a semana passada, eu não consegui. E você faz um excelente trabalho aqui. Eu tenho muito orgulho, eu sei das condições difíceis, né, que se tem, né, numa TV pequena, numa rádio pequena na questão financeira, mas grande no trabalho e no alcance. E eu quero estar sempre à disposição para nunca decepcionar nem você, nem vocês que me ouvem e me veem. Obrigada. Obrigado, deputada. Deputada federal Rosane Ferreira, presidente estadual do Partido Verde, representante de Araucária e região no Congresso, fazendo esse pequeno balanço aqui do seu trabalho. Bom, é claro que a gente tem outros assuntos para falar com a deputada também, mas vamos tentar fazer com que essas presenças dela aqui sejam mais frequentes na medida do possível e na medida, inclusive, da agenda da própria deputada também, como você percebeu aqui, é bastante concorrida, vamos colocar dessa forma. Bom, com a presença aqui da deputada Rosane, a gente finaliza a edição desta quinta-feira do Jornal Regional, que volta amanhã, às 9 da noite, trazendo para você as principais informações da cidade e da região. A você, obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá.